para entender melhor o que está acontecendo na Índia, estou aqui no estúdio com Edgar Leite, ele que é professor de História do Oriente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e especialista em Índia. Aproveitando essa sua credencial, eu queria que você explicasse para a gente um pouco, Edgar, quem é o Deccan Mujahedin? Que grupo é esse? Bom, aparentemente é um grupo desconhecido até esse momento, né? As especulações são de que ou eles pertencem a algum remanescente de um antigo movimento, aparentemente que tinha sido já desmantelado pelo governo indiano, o Indian Mujahedin, ou fazem parte de alguma organização sediada no Paquistão de terroristas associados à Al-Qaeda. Pelo menos essas são as especulações de momento dos analistas. Né? Os Mujahedin indianos que tinham acabado, né? Aparentemente, a gente tinha dado eles como encerrados. As lideranças tinham sido presas já há alguns anos atrás e o movimento era dado como encerrado. A gente vai conseguir saber quem é esse grupo de fato? Quer dizer, eles estão reconhecendo que foram eles mesmos que orquestraram esse ataque, um ataque grande demais, para um grupo pequeno como esse ter sido orquestrado. É difícil a gente aceitar que, é válido a gente aceitar que a Al-Qaeda pode estar por trás disso, ou algum outro grupo maior e mais bem estruturado? É provável que sim. A natureza da operação é militar, eles miraram alvos específicos para dar grande repercussão internacional, não só os hotéis, como os lugares onde frequentam estrangeiros, como o centro judaico ortodoxo da cidade. Então, o objetivo de tudo isso é abrir frentes diversas, né? Contra os Estados Unidos, a Inglaterra, porque parece que eles estavam selecionando ingleses e americanos, e, claro, atingir Israel também. Então, na certa, é uma operação que busca se inserir numa estratégia global dos radicais muçulmanos na luta contra o Ocidente. Uhum. É um recado, né? É um agravamento de um processo que, na verdade, já está se verificando no Paquistão há algum tempo, de radicalização das posições muçulmanas anti-ocidentais. E, no caso da Índia, isso converge com a resistência muçulmana contrária às posições do governo indiano, que são sempre posições mais de conciliação e democráticas, né? Porque a Índia é um grande país democrata, então certamente aí a Índia também se insere como alvo desses grupos radicais. Hoje eu li até no New York Times que a importância do Taj pode ser equivalente à importância do World Trade Center, uma vez que são redutos de negócios, de pessoas estrangeiras, pessoas do mundo inteiro. Quer dizer, isso também teria sido pensado e levado muito em consideração por eles, né? Porque era um hotel onde os executivos, os homens de negócio da Índia e do exterior, você sabe, a Índia é um país emergente e a bolsa de Mumbai, ou Bombaim, como se chamava antigamente, é uma bolsa importante na Ásia. Então, sem dúvida, tem esse componente de ataque à economia indiana, né, a crescente economia indiana. Então, por que a Índia? Olha, os problemas dos muçulmanos com a Índia datam do período da independência da Índia e da separação do Paquistão. E os hindus, especialmente, têm muitos ressentimentos com séculos de dominação muçulmana. E os muçulmanos se consideram, de alguma forma, donos daquilo tudo. E há minorias, por exemplo, nessa região Deccan, há minorias muçulmanas que têm uma certa dificuldade de conviver com a democracia indiana. Então, a Índia é um dos espaços de atuação desses grupos por conta, principalmente, da questão da Caxemira. Não se sabe se esses grupos têm alguma relação específica com aquilo, mas faz parte de um conflito geral entre a Índia e os muçulmanos desde 1946 e que se soma aos problemas que o Paquistão está vivendo em termos de recrudescimento do fundamentalismo islâmico, a ocupação americana e a guerra difícil do Afeganistão, né, e a influência da Al-Qaeda não só no Paquistão, mas também nos movimentos radicais muçulmanos de todo o Oriente, não só na Índia. Né? Você vê, né, em todos os países muçulmanos, como a Indonésia, por exemplo, você também tem essa radicalização muçulmana. Tá ok, então, Edgar, eu conversei com Edgar Leite, ele que é professor de História do Oriente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e especialista em Índia. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado a vocês.